Bom dia, é uma grande satisfação estar com vocês na data de hoje, ainda que de forma remota, mas tudo nós caminhamos para que em 2022 nós possamos estar presencialmente nesse evento que é tão importante, Meeting the Experts. Eu gostaria de me apresentar, meu nome é Mônica Anderson e hoje eu vou falar sobre a apneia do sono em mulheres. Mas antes, vamos entender um pouco dessa síndrome que acomete boa parte da nossa população e, acredite, hoje é considerado um problema de saúde pública. A apneia obstrutiva do sono é o principal distúrbio respiratório que a gente tem durante essa fase que a gente dorme. Em relação à fisiopatologia, nós podemos descrever o fechamento das vias aéreas superiores, uma hipóxia intermitente muito importante, uma fragmentação que vai levar a outras consequências e ainda um esforço tremendo da parte respiratória. Alguns sintomas são característicos da apneia obstrutiva do sono, isso em homens, isso em mulheres. Um ronco considerável, especialmente atrapalhando o parceiro ou a parceira, sonolência excessiva diurna, dores de cabeça matinal, um sono não reparador, a pessoa acorda de manhã não se sentindo pronta para iniciar a sua vigília, e muitos relatam ainda uma boca seca. Quais são os fatores de risco que nós podemos apontar para essa apneia obstrutiva do sono? O sexo masculino, definitivamente, o avançar da idade, o ganho de peso, que caminha também com o envelhecimento, e alterações craniofaciais. Ainda, nós podemos destacar o aumento da gordura no pescoço e aumento desse depósito adiposo na região abdominal. Esses são dois fatores muito importantes quando a gente considera esse distúrbio respiratório. A apneia é dividida em 3 graus. Menos de 5 apneias por hora, a gente considera como normal. Então, fazer essas pequenas pausas respiratórias, mais de 5 vezes já não é mais normal, mas abaixo disso a gente considera como normalidade. E nós temos a apneia moderada, grave, mas primeiro vamos falar da leve, que tem poucos estudos em relação à apneia obstrutiva de grau leve, que é de 5 a 15 apneias e hipoapneias por hora, que a gente mede através desse índice. E ainda, mais do que 30 apneias por hora, ela é considerada como apneia grave. O fechamento das vias aéreas superiores pode acarretar nessa hipóxia intermitente, que é gravíssimo, que a gente tem que tratar, esse é um dos motivos que nós realmente consideramos o tratamento incisivo para os pacientes, uma fragmentação de sono considerável e esse aumento de esforço respiratório que eu já mencionei. Tudo isso concomitante com a ativação do sistema nervoso simpático. Nós vamos ter algumas repercussões cardiovasculares e ainda metabólicas, e aumento da mortalidade. Lembra que eu falei que é um assunto de saúde pública? Nós temos um conjunto de fatores associados, como a sonolência excessiva diurna, que pode causar inúmeros acidentes, sejam aéreos, sejam nas estradas. Esse ronco que perturba demais, seja a vida conjugal, seja a vida familiar, alterações cognitivas, alguns estudos já mostram que a apneia obstrutiva do sono leva a prejuízos cognitivos, e as apneias são testemunhadas para quem está dormindo ao lado. Entre as consequências principais, nós destacamos aqui o ganho de peso, uma dieta não favorável, porque o ganho de peso concorre concomitante a uma maior satisfação com comidas hipercalóricas, hiperlipídicas, e assim o indivíduo acaba por consumir mais esses alimentos não saudáveis por uma alteração metabólica, que é causada pela privação de sono, decorrente da fragmentação de sono, esse sono perturbado a noite inteira, por exemplo, alterações de leptina, grelina, ainda esse ronco perturbador para o descanso e ainda para a harmonia noturna daquele casal, disfunção erétil, que é uma das minhas linhas principais de pesquisa, risco cardiovascular, cada vez mais a gente sabe do risco de um dano cardíaco causado pela apneia obstrutiva do sono, por isso que é muito importante quem tem apneia obstrutiva do sono procurar um cardiologista, mas não é só um cardiologista que saiba a medicina do sono, danos cognitivos e, infelizmente, morte.
Nós temos aproximadamente 50 mil mortes nas estradas brasileiras, e isso é um quadro dramático para a nossa nação. O que nós precisamos é realmente prestar mais atenção, não só em quem ingere álcool e vai pegar o seu veículo, mas quem tem a apneia do sono e usa as estradas brasileiras para fazer o transporte, seja de carga como profissão, ou seja da sua família. Então, nós sabemos que quem tem apneia do sono pode ter até 3 vezes mais chance de ter acidentes nas estradas em decorrência da sonolência excessiva diurna. Mas temos intervenções terapêuticas, CPAP, aparelhos intraorais, cirurgias e medidas comportamentais. Falando da primeira forma de abordagem terapêutica, nós temos esse aparelho, que é uma máscara colocada sobre o indivíduo, e ele passa a respirar com essa entrada de ar forçada. Com isso, ele não tem mais esse estreitamento de via aérea superior, ele tem uma força muito maior para a entrada de ar, e com isso ele consegue respirar ao longo da noite. Muitos indivíduos que usam o CPAP pela primeira noite relatam uma satisfação que há anos eles não sabiam que tinham com uma boa noite de sono. Porque realmente, quem está privado de sono há anos, ter uma boa noite de sono faz toda a diferença. E isso aumenta a aderência ao CPAP. Procurar um dentista que tenha especialidade dentro da odontologia do sono também é fundamental. Aparelhos intraorais para casos leves e moderados, normalmente mais os leves, é muito satisfatório para esse paciente, porque ele também pode favorecer esse aumento de via aérea superior, esse calibre aumentado faz o indivíduo respirar melhor. E nós temos as medidas comportamentais, lembra que eu comentei da obesidade? Então, se a pessoa começar a fazer atividade física, diminuir o álcool, que faz um relaxamento das vias aéreas superiores, diminuir o tabagismo, ou melhor ainda, cessá-lo, dormir na posição lateral e não supina, e não há tratamento farmacológico para a apneia do sono. Por isso, medidas comportamentais, CPAP ou aparelhos intraorais são as medidas recomendadas para esses indivíduos. Agora, falando um pouco da prevalência, um estudo que ficou considerado como um clássico dentro da medicina do sono foi publicado pela Terry Young na década de 90, com mais ou menos 600 voluntários, fizeram polissonografia e destacaram nesse estudo que 4% dos homens e 2% das mulheres tinham síndrome da apneia obstrutiva do sono. Esse estudo foi considerado como um marco de prevalência dentro da apneia obstrutiva do sono. No entanto, todos os laboratórios que têm uma demanda muito grande de polissonografias, o exame de noite noturna, repararam que esse número não batia, porque os agendamentos, as consultas e a realização de polissonografias demonstrava que tinha um número muito maior de apneias obstrutivas diagnosticadas. Com essa impressão que era mundial, nós, no Instituto do Sono, realizamos um estudo epidemiológico denominado de EPSONO. Nós fizemos isso por 4 edições em décadas distintas. Em 2007, mais de 1.000 voluntários representativos da cidade de São Paulo, de 20 a 80 anos, de todas as classes sociais, realizaram diversos exames entre a polissonografia. E, pasmem, nós observamos que 1/3 da população de São Paulo tem apneia obstrutiva do sono. E isso corrobora com a impressão que era geral, que a apneia é muito mais prevalente do que dito na década de 90 por Terry Young. Quando nós fomos expandir a análise desses dados, constatamos que se a gente considerar somente os homens, nós temos 40,6% deles com a síndrome da apneia obstrutiva do sono. E o tema de hoje, mulheres, olha só, 26% das mulheres da cidade de São Paulo têm essa síndrome respiratória. Com isso, nós podemos ainda dizer que o EPSONO demonstra claramente que acontece apneia mais em homens do que em mulheres, isso é fato na literatura, e predomina em obesos. Mas em mulheres, nós também observamos que tem um aumento com a idade, especialmente na mulher durante a menopausa. E assim a gente chega nos estudos que demonstra a diferença entre os sexos. Nesse estudo realizado por um grupo muito forte, entre eles uma pesquisadora da Finlândia, eles demonstraram que a apneia obstrutiva do sono tem o menor índice de apneia e hipopneia, os episódios são mais breves nas mulheres, a dessaturação de oxigênio, no entanto, é mais grave, e os eventos respiratórios do sono estão menos associados ao colapso das vias aéreas superiores nessas mulheres em relação
aos homens. Então, assim, a gente pode dizer claramente que o índice de apneia e hipopneia não é suficiente para um diagnóstico quando a gente compara os sexos, e, infelizmente, as mulheres são subdiagnosticadas. Como a prevalência de insônia é muito marcante nas mulheres e nos homens a apneia, acaba-se por acreditar que a mulher tem menos apneia, mas ela tem, como visto aqui, sintomas e sinais que podem ser considerados mais graves. A incidência de apneia nas mulheres pode estar associada não só com a menopausa, mas com a gravidez também, ainda que o número de estudos seja limitado, e com o ganho de peso. Agora vamos falar do impacto da apneia na gravidez. Ganho de peso, elevação do diafragma, hiperventilação, aumento do estágio 1, mas fragmentação do sono, que toda grávida conhece bem, são fatores que realmente vão fazer com que haja mais chance de apneia obstrutiva do sono, esteja relacionado com as mudanças anatômicas desses 3 trimestres. Fatores que podem proteger contra a apneia do sono durante a gravidez. Evitar a posição supina, aumento da ventilação e ainda aumento da dilatação dos músculos da faringe. E há estudos mostrando que o uso de CPAP no último trimestre é extremamente favorável, não só para a qualidade do sono da mulher, como ainda em decorrência de sequelas que poderiam acontecer no seu bebê. Ainda falando de gravidez, a prevalência de apneia obstrutiva do sono em grávidas não obesas é de aproximadamente 9% no último trimestre, mas nas mulheres obesas, olhem só, 50% delas têm apneia obstrutiva do sono. Aqui vale um alarme muito grave que nós temos que considerar estudar mais mulheres grávidas obesas com o suporte de CPAP, uma vez que 50% delas têm apneia no último trimestre. Ainda falando dos impactos na gravidez, nós temos uma apneia podendo levar a uma diabetes gestacional, uma pré-eclâmpsia, uma hipertensão pulmonar. E em modelos animais, porque estudos clínicos ainda merecem ser realizados, temos tanto isquemia de placenta, efeitos do crescimento fetal e baixo peso ao nascimento. Tudo que ninguém gostaria, especialmente quando a gente aponta aqui a normalidade do ritmo cardíaco. O impacto sobre o feto é muito grave, pelo menos em modelos animais. Por isso que o uso de CPAP deve ser considerado por obstetras. Agora, falando da menopausa, esse estudo realizado por nosso grupo, em 2015, mostra o aumento da incidência e da gravidade da apneia do sono em mulheres no avançar da idade, especialmente naquelas na menopausa. 68% das mulheres com apneia grave estão na menopausa tardia. Aqui, de novo, vale uma ressalva para os ginecologistas. Importantíssimo estudar o padrão de sono, as queixas, e pedir um exame de noite inteira chamado polissonografia para as mulheres durante a menopausa. E ainda, diferenças anatômicas, tamanho das vias aéreas e circunferência da cintura são preditores para esse distúrbio respiratório. Ainda falando dos dados do Epsono, nós temos uma amostra de aproximadamente 500 mulheres, e em relação a esse dado, que nós vamos chamar agora de razão cintura-altura nas mulheres, quando nós fomos investigar isso a fundo esse ano, nós percebemos que há um risco aumentado de apneia, tanto na pós como na pré-menopausa. Apneia em todos os graus, ou seja, leve, moderada e grave, acontece nas mulheres na menopausa, e preditores da apneia é uma ferramenta de diagnóstico muito importante. E assim, eu gostaria de concluir essa aula de hoje dizendo: a apneia obstrutiva do sono é um problema de saúde pública, tem uma prevalência aumentada em mulheres, especialmente na menopausa, e a gente não tem conhecimento total desse cenário, é um distúrbio de sono subdiagnosticado, e temos que considerar ginecologistas, obstetras e outros clínicos em relação ao estudo mais aprofundado dos efeitos e impactos na gravidez e na menopausa, e medidas antropométricas, como, por exemplo, a razão, cintura, altura, também tem que ser considerada. Com isso, eu gostaria de agradecer a atenção de todos, me coloco à disposição aqui via e-mail ou por perguntas, e agradecer mais uma vez a iniciativa da CCM para este evento. Muito obrigada pelo convite.